Olá a todos, mi nombre es Karina Mayri, sou especialista de aplicações de campo de Lambda, responsável do território de Latinoamérica. Me gostaria de agradecer a todos por estar aqui, por la oportunidade de estar falando de este tema, que é tão importante para o manejo do paciente e de la melhor maneira possível, e discutir estas análises com o equipo de laboratório e com os equipos clínicos. Sobre este tema, cobriremos os seguintes aspectos: anticuerpos anti-HLA, LabScreen, descrição do produto, LabScreen Explex, fluxo de trabalho e dados sobre o impacto de los anticuerpos em los transplantes. Para começar esta apresentação, me gostaria de comentar a importância de los anticuerpos anti-HLA em los transplantes. Los anticuerpos antileucócitos humanos, ou HLA, desempenham um papel fundamental em transplante. A detecção de anticuerpos específicos do donante, a los que me referiré como DSA, em el resto desta apresentação, contra as incompatibilidades de HLA, são importantes tanto em el período prévio como posterior ao transplante. Para o pré-transplante, é para evaluar a compatibilidade e para o pós-transplante, para monitorear os DSA pré-formados e também para detectar qualquer DSA de novo. Assim que aqui temos um receptor e um donante, onde o receptor pode produzir anticuerpos contra as discrepâncias de HLA. E, neste caso, temos um A2 não compatível. E sabemos que os anticuerpos DSA se associam com um maior risco de rechaço e uma pobre supervivência do injerto. Uma das metodologias mais utilizadas para detectar a presença destes anticuerpos são os kits on Lambda LabScreen. Este é o portafólio de produtos LabScreen que se utilizam para o processo de transplante do paciente. Em lado esquerdo, temos as pruebas realizadas para a avaliação prévia ao transplante e, em lado direito, as pruebas realizadas para a avaliação posterior ao transplante. LabScreen se adapta a ambas as fases. Em el pré-transplante, se utilizam para detectar anticuerpos para descartar donantes não compatíveis e também se podem usar para evaluar a efetividade de los tratamentos de desensibilização para transplantes não compatíveis com anticuerpos DSA. E no período posterior ao transplante, LabScreen se usa para detectar anticuerpos de novo e rastrear os níveis de DSA para ajudar en el pronóstico ou diagnóstico del rechazo mediado por anticuerpos. Todos os produtos LabScreen usam um fluxo de trabalho estándar, se utilizam o mesmo volume de suero e reactivos para cada prueba. E para detectar a presença de estes anticuerpos, existem diferentes metodologias e sua compreensão é necessária para uma melhor decisão clínica. Para hacer-se uma ideia das metodologias para a detecção de anticuerpos, surgiram em 1964 e, a partir de então, evolucionaram com o objetivo de fazê-las mais sensíveis e específicas. A primeira metodologia introduzida para detectar anticuerpos anti-HLA foi a prueba cruzada por citotoxicidade, que chamamos CDC.
Y en los años 70 se produjo una mejora en esta técnica, con la adición de antiglobulina humana. Más tarde, en 1983, se introdujo la prueba cruzada de citometría de flujo. Estas dos metodologias se basan em células e difere de los ensaios em fase sólida, que surgieron entre as décadas de 1980 e 1990, com a introdução da prueba ELISA primeiro e logo com as pruebas que utilizam microesferas sólidas, também chamadas pérolas. Estes ensaios são mais específicos e sensíveis para a detecção de anticorpos anti-HLA, já que proporcionam um aumento significativo da sensibilidade e da especificidade em comparação com os métodos basados em células. E mais recentemente, o ensaio prueba cruzada por citometria de flujo, o FLOW-DSA, que é uma prueba cruzada basada em citometria de flujo, combinada com a especificidade da tecnologia de microesferas. O FLOW-DSA distingue selectivamente os anticorpos leucocitários de los autoanticorpos. O teste LabScreen, basado em la tecnologia Luminex, é atualmente a técnica mais sensível para a detecção de anticorpos anti-HLA em fase sólida. Esta técnica consiste em incubar a muestra de suero com perlas específicas. Se o suero del paciente contiene anticuerpos contra los antígenos HLA, la reacción antígeno-anticuerpo se detectará mediante la emisión de fluorescencia del anticuerpo secundário anti-IgG conjugado com ficoeritrina, que se une ao complexo antígeno-anticuerpo. E o Luminex é analisador de flujo de los láseres que detecta a emissão de fluorescência de ficoeritrina em cada perla e simultaneamente desde o identificador de perlas, lo que permite a aquisição de dados em tempo real. Assim, además de identificar a presença de determinado anticuerpo anti-HLA, é possível determinar a intensidade de fluorescência emitida, que é proporcional à quantidade de anticuerpo unido ao antígeno absorvido em la perla. E este hecho foi evidenciado neste artículo de SECA, que mostra a quantidade de pruebas cruzadas positivas inesperadas, o que não permitieron realizar o trasplante antes do uso das metodologias LabScreen. O kit Single Antigen Bead revolucionou a identificação precisa de anticuerpos específicos de HLA. E neste gráfico, os pacientes se estratificaram por pré-LabScreen e depois de LabScreen. Aqueles com PRA maior a 80% tinham mais probabilidades de ter uma prueba cruzada positiva inesperada, porque não se definiram todos os anticuerpos. Desde a introdução do LabScreen em 2003, o número de pruebas cruzadas positivas inesperadas ha disminuído significativamente em todos os grupos de pacientes sensibilizados, especialmente em los altamente sensibilizados, com PRA maior que 80%. Esto se deve a la identificação de antígenos inaceptables que agora se podem definir claramente. Esta metodologia realmente ajudou a melhorar a asignação de órgãos,
al reducir los envíos de órganos innecesarios. Además, más recientemente se presentó el kit LabScreen Explex, que ofrece uma precisão aún maior em la prueba cruzada virtual. De los kits que ofrecem Lambda, los kits de laboratório são todos IVD e los kits para detectar autoanticuerpos, anticuerpos antiendoteliais são kits RUO e la prueba cruzada Flow DSA também é kit RUO. De los kits IVD, temos os kits Explex para classe 1 e classe 2, Single Antigen para classe 1 e classe 2, los kits PRA, kit Mixed e kit para detectar o complexo ser kit. Estava falando dos diferentes kits de HLA, de LabScreen. São kits que los antígenos HLA objetivo podem estar presentes em las microesferas de maneira variável, formando 3 composições diferentes de kits, que generam pruebas que variam em especificidade e sensibilidade para a detecção de anticuerpos, e a saber, são os kits LabScreen Mixed, panel de fenótipo, LS-PRA, e pruebas de antígenos aislados, que é LabScreen Single Antigen e Kit Explex. Os kits LabScreen Single Antigen se basam em la tecnologia recombinante para recobrimento de pérolas, identifica anticuerpos em pacientes hipersensibilizados que a prueba de fenótipo não detecta. E tem uma especificidade antígeno por pérola. Em la evaluação pré-transplante, permite a identificação de aceptáveis e inaceitáveis mismatches, minimiza o risco de rechazo, minimiza a ocorrência de DSA de novo e monitoreio de dessensibilização. Em la evaluação pós-transplante, permite o monitoreo imune, identificação de DSA de novo e detecção de falha do injerto. As pérolas de kit LabScreen Explex também contêm solo antígeno, se basam em la tecnologia recombinante para recobrimento de pérolas. Tiene os mesmos benefícios de single antigen, pero com especificidades adicionais. São 54 novos antígenos de classe 1 e 24 novos antígenos de classe 2. E nesta metodologia se combinam o suero, o kit single antigen e as pérolas de Explex em solo poço. Tem trabalho adicional mínimo e requer a plataforma Luminex 3D. A introdução de Explex oferece capacidades de multiplexação ampliadas para painel mais incluso. Hemos agregado 56% mais de alelos de classe 1 e 25% mais de alelos de classe 2. A cobertura melhorada de anticuerpos agora pode correlacionar-se melhor com os resultados de tipificação molecular. Al ter mais anticuerpos, podemos proporcionar dados de reatividade de anticuerpos mais amplos para evaluar os padrões de Eplet e se integra facilmente no fluxo de trabalho do laboratório com a exploração de 3D do laboratório. Aqui temos as especificações para as moléculas HLA classe 1, com as 100 pérolas de single antigen e as 54 pérolas adicionais de Explex. E aqui temos as especificações para as moléculas HLA classe 2,
con las 95 perlas de single antigen y las 24 perlas adicionales de Xplex. Entonces, los kits LabScreen Xplex proporcionam uma mejor cobertura de anticuerpos para uma mejor correlação com os resultados de tipificação molecular. Pero qual é o objetivo principal de usar um kit mais específico? Sabemos que há muitas especificidades diferentes de antígenos HLA em diferentes populações. E o maior problema com estas moléculas é sua variabilidade. Terminam sendo diferentes de persona a persona, porque ela tem esta característica de ser polimórficas. Aunque há muitas variantes alérgicas, estes alelos não se distribuem aleatoriamente. Tem frequências diferentes em diferentes grupos étnicos. Por exemplo, aunque tenhamos uma grande quantidade de alelos descritos, não significa que todas essas variantes apareçam na mesma população. As perlas LabScreen Xplex adicionais podem melhorar a probabilidade de ter um single antigen específico para detectar DSA em todas as populações. Aqui temos 3 exemplos de 3 alelos HLA diferentes, e cada color representa a frequência com a que aparece este alelo em cada população. Este kit permite uma cobertura de anticorpos melhorada para uma melhor correlação com os resultados de tipificação molecular. Com resultados de tipificação HLA de alta resolução para todos os losses HLA, também podemos realizar pruebas cruzadas virtuais. Já há dados publicados que mostram o uso das pruebas cruzadas virtuais. Aqui temos alguns. De esta maneira, é possível predecir os resultados de pruebas cruzadas físicas, evaluar compatibilidade entre paciente e donante e detectar anticorpos em populações. Assim, as perlas adicionais podem aumentar a probabilidade de que single antigen coincida com DSA. Com isso, ok. E nesta publicação se demonstrou que a reatividade anti-HLA específica de alelo ocorre em alrededor de 15% de los pacientes que esperam um transplante. O uso de paneles extendidos de detecção de anticorpos HLA pode ser mais informativo em pacientes sensibilizados. O estudo destaca a importância de evaluar a compatibilidade donante-receptor em nível específico de alelo. Se requer a tipificação do donante e do receptor a nível de alelo para uma avaliação óptima da compatibilidade. Por que é importante ter uma tipificação HLA a nível de alelo? Como podemos ver neste exemplo, se tanto o paciente como o donante têm tipificação HLA a nível serológico, não identificamos DSA, hasta porque estamos comprovando que os dois são idênticos a nível serológico. Sin embargo, quando temos a tipificação HLA a nível de alelo, podemos verificar que os alelos entre o paciente e o donante não são completamente idênticos. O paciente tem os alelos A0201 e B4801, mientras que o donante tem os alelos A0210 e B4802. Como podemos ver neste exemplo aqui, esta muestra é negativa,
para as perlas com antígenos A0201, 0203, 0206, que se contemplan en el kit single antigen, pero es positiva para el antígeno A0210, que contiene en el kit Xplex. Cada barra roja corresponde a una perla en eje X y el eje Y se puede observar la intensidad de fluorescencia de cada una. Podemos ver que con el kit single antigen indicaríamos que el antígeno A2 es negativo, ya que todos los alelos A2 en naranja son negativos en el gráfico a la derecha. Pero con Xplex vemos que el paciente está reaccionando a 0210 en el gráfico a la izquierda. Aqui temos paciente que dio negativo para as 3 perlas que contêm alelos A2 em el kit single antigen. Quando combinamos o kit Xplex, descobrimos que havia uma quantidade bastante importante de A0210 presente. Esto poderia haver significado que esse paciente não recebera o órgão. E nesta muestra, podemos ver que é positiva para o alelo B4802 e negativa para o alelo B4801. Novamente, ao observar B48, vemos que Xplex detecta anticuerpo contra B4802, mientras que solo com o kit single antigen, a única perla B48, 4801, foi negativa. Para que podamos definir com maior precisão as especificidades. Además de esto, este kit proporciona dados de reactividade de anticuerpos mais amplos para evaluar os patrones de Eplet usando a ferramenta de análise em el software Fusion, que permite el análisis de epítopos. En análisis de epítopos é outro método ampliamente utilizado para compreender se paciente e donante são compatíveis ou não, já que qualquer antígeno que não conhecida tem múltiplos epítopos que podem induzir a formação de anticuerpos específicos de HLA. Epítopo é a parte específica de antígeno a la que se une anticuerpo. Os antígenos não compatíveis têm múltiplos epítopos que podem induzir a formação de anticuerpos específicos de HLA. Originalmente, os epítopos formavam a base de los patrones de reactividade cruzada serológica. Pero hoje, nuestro conocimiento de la secuencia de aminoácidos y las estructuras moleculares de las moléculas HLA nos ha permitido definir aún más la base estructural de los epítopos HLA. En este caso, tenemos la tipificación HLA del paciente, así como la tipificación del donante anterior e a tipificação de potencial novo donante. Qualquer incompatibilidade está representada em rojo. Ao observar a tipificação do novo donante, há uma série de discrepâncias e a pergunta é se este nível de discrepância seria ou não problemático para o paciente. Então, se analisou o paciente com lab screen single antigen e se encontrou que o paciente tinha uma reação ao DRB1 1301, pero não uma reação ao DRB1 1303. Então, DRB1 1302 en la nueva tipificación de donante sería inaceptable. Entonces, cuando se probó a este paciente con Xplex,
que incluye DRB1302, se vio que esta perla era positiva y se aliaba con el resto del patrón de reacción de los otros anticuerpos del paciente que compartió el EPLET 37N. Esto significa que el nuevo donante será incompatible con el paciente. En este caso 2, tenemos las siguientes informaciones previas del paciente. En el pretransplante, sin reactividad A2 en los paneles single antigen o Explex. En el posttransplante, paciente que experimenta episodios de rechazo, todos los A2 en el panel clásico son negativos. Una perla A0205 es positiva con MFI maior que 4.000 quando se prueba com Explex. A tipificação de donante é A0205. A conclusão, A0205, B5701, B5703 e B5801 se ajustam positivamente ao perfil de EPLET 62-RN. Um A0205 positivo de Explex ajuda a explicar o patrão de reação e o episódio de rechazo. Com respecto ao fluxo de trabalho, o kit Explex se integra facilmente em el fluxo de trabalho do laboratório com Luminex 3D. Para falar do fluxo de trabalho, necessitamos rever a metodologia LabScreen Single Antigen. Um breve resumo do fluxo de trabalho LabScreen. Esta metodologia consiste em la incubação de suero com as perlas de antígeno únicas. Después de esta incubação, temos os procedimentos de lavado. Después de eso, la adición del anticuerpo secundario, más pasos de lavados y finalmente la lectura de la prueba en la plataforma Luminex. La metodología LabScreen Explex consta de los mismos pasos que el single antigen. La diferencia está en la cantidad de suero y perlas de cada kit que se agregan y además es una prueba que solo se puede leer en la plataforma Luminex 3D. Y aquí mostraré algunos datos sobre el impacto de estos anticuerpos en los trasplantes. ¿Por qué necesitamos más información? Se ha demostrado que el rechazo mediado por anticuerpos de un DSA preexistente es mucho más perjudicial para la supervivencia del injerto que un DSA de novo. Por lo que invertir en un método para prevenir problemas en la etapa inicial valdrá la pena tanto para los médicos como para el personal de laboratório. Quando rechazo mediado por anticuerpo ocorre, como resultado de DSA preexistente, esto tiene un impacto negativo mucho mayor en la supervivencia general del injerto, en comparación con la formación de DSA de novo posterior al trasplante. E quando se comparam dados de rechazo mediado por anticuerpos em tablas de sobrevivência pós-transplante, neste primeiro gráfico, temos em uma população de 508 receptores de transplante renal de baixo risco, 95% de primeiro transplantes e para menor que 25%, 64 formaram DSA pós-transplante em uma mediana de tempo de 49 meses. De estes DSA,
el 69% estavam dirigidos contra a HLA classe 2. Este estudio destaca claramente a importância de que os pacientes sigam cumprindo com a imunossupressão para reduzir a probabilidade de formação de DSA depois do transplante. E em el segundo gráfico, podemos ver que tanto o DSA clínico como o subclínico de novo se associaram com uma maior pérdida do injerto. En el grupo de DSA subclínico de novo, a pérdida do injerto se retrasou. Os autores concluíram que a associação de DSA de novo com a pérdida posterior do injerto sugiere que a detecção de DSA posterior ao transplante e a intervenção temprana podem melhorar os resultados do injerto. Então, aqui, para nossa conclusão, as aplicações de ensaio de perlas de antígeno único em la fase prévia ao transplante ajudam a identificar que alelos de antígeno são inaceitáveis, pero também quais são aceitáveis, para ajudar a aumentar a possibilidade de uma oferta quando não todos os alelos de antígeno são positivos. O kit Explex também pode ajudar a melhorar a identificação de los epítopos a los que reacciona paciente para uma melhor comparação cruzada virtual, de modo que, incluso se alelo não está no painel, podemos predizer sua reatividade se comparte ao epítopo reativo. Permite a identificação de especificidades de anticuerpos em pacientes com PRA calculado alto, esta tecnologia também permite a identificação de anticuerpos DQA, DPA, e seguimento prévio ao transplante de la eficácia de la imunomodulação. E depois do transplante, os kits LabScreen são úteis ter os alelos do donante no painel para poder rastrear qualquer DSA presente e avaliar os efeitos de qualquer tratamento para reduzir o rechazo. Por lo tanto, incluir o kit Explex pode ajudar quando o painel estándar não tenha o alelo donante específico. E por último, me gostaria de recordar a todos que o LabScreen cumple 20 anos desde sua introdução em 2003. É uma técnica que ha revolucionado o diagnóstico de transplantes. Gracias por tu tempo e por tu atenção.